Olá, amigos e irmãos do canal Vivendo à Luz do Evangelho. Eu sou Naya Ramos e esse é um vídeo de apresentação sobre a teologia da libertação. Um tema que eu vou trazer aqui para o meu canal, mas também não só a teologia da libertação, mas como as mensagens de Nossa Senhora, as mensagens que foram espalhadas pelo mundo, o que essas mensagens trazem e quais são os efeitos dessas mensagens nos dias atuais, no que essas mensagens estão influenciando principalmente na vida dos católicos. Foram eventos que aconteceram. Não só a igreja participou desses eventos, mas como milhares de pessoas testemunharam essas aparições de Nossa Senhora. Então, é um fato incontestável. E nessas aparições, Nossa Senhora trouxe várias mensagens de mudanças que podem ocorrer. Então, nós vamos analisar essa teologia da libertação juntamente com essas mensagens. Eu venho sentindo um clima tenso, eu acompanho muito as redes sociais, eu venho sentindo um clima tenso de católicos para católicos, católicos para evangélicos e evangélicos também para católicos. É um clima tenso de ataque dos dois lados, mas assim, o que mais me impressiona é o conflito interno que está tendo entre grupos católicos e católicos. Alguns padres falando sobre a teologia da libertação, uns padres a favor, outros padres contra essa teologia. E o que vale nós é termos entendimento do que isso se trata. Então, eu me proponho a explicar do que se trata e por que essa teologia da libertação, esse assunto vem causando divisão na igreja católica, porque vem causando divisão entre os grupos. Eu estou acompanhando grandes influenciadores católicos, ao invés de disseminar conteúdos bons, conteúdos de amor, estão disseminando conteúdos de ódio. Então foi esse o grande motivador para eu falar sobre esse tema e falar sobre o tema de Nossa Senhora. Eu gravei um vídeo aqui no canal sobre um grande influenciador católico, onde eu não cito o nome. Ele fala sobre dois padres. Ele coloca um padre como sendo o padre que está falando incorretamente e o outro padre como aquele que está falando corretamente, aquele que está dando um ensino corretamente. E eu associei muito essa mensagem com uma mensagem de ódio, porque era um ódio disfarçado. Porque quando a gente expõe a imagem do outro, criticando a atitude do outro, indiretamente nós não estamos disseminando amor. Que fique claro isso, nós estamos sim disseminando ódio. Então, na internet, está tendo esse movimento, e esse movimento vem influenciando muitas pessoas. E acaba causando muitos seguidores, mas seguidores de uma forma incorreta, porque os seguidores que vão tratar na exposição do outro, na exposição da imagem do outro, e não vão ter as consequências do que pode acontecer com o outro. Então, eu me propus a estudar esse tema porque eu vi que quando um católico ia se dirigir a uma pessoa que tinha uma opinião contrária na internet, eles começavam a falar que a pessoa era TL.
eu fiquei me questionando, mas o que que é TL? Por que estão falando TL? Por que esse termo está sendo tão utilizado? Aí eu cheguei na teologia da libertação. E é uma teoria, já vem alguns padres adotando, principalmente esses padres mais voltados ao lado social, mais voltado ao que o evangelho diz do que esses padres mais conservadores. Então, os padres da teologia da libertação, eles falam que a igreja, ela tem que haver mudanças na igreja, que as pessoas mais pobres têm que ser o objetivo principal da igreja. Já outros padres são contra a essa teologia, porque é uma teologia que provém de pensamentos marxistas, que provém de pensamentos comunistas, como eles alegam. E na verdade, uma das mensagens de Nossa Senhora é que nós correríamos aqui no Brasil um sério risco de sermos comunistas. Então isso vem assustando a muitos católicos que querem, com a força das suas mãos, reverter isso. E não tendo o menor critério. Então, muitas vezes, a vida da gente é exatamente resumida como aquele filme Efeito Borboleta. Coisas que nós tentamos evitar acaba ficando pior ainda do que era para ser. Então, essa teologia vem causando divisão na igreja, vem causando divisão entre fiéis, e a igreja em si, ela está se tornando política, ela está se tornando muitos pensamentos políticos estão entrando dentro da religião. Não que isso não tenha acontecido durante toda a história. A gente sabe que durante toda a história, religião e política sempre caminharam juntas. A gente sabe que durante toda a história isso aconteceu. Mas hoje, em 2025, infelizmente, quando nós deveríamos já estar mais evoluídos e já sabendo que as pessoas são responsáveis pelas suas próprias escolhas, nós ainda não aceitamos a opinião do outro. Nós ainda não aceitamos o pensamento do outro. Nós ainda não aceitamos o posicionamento do outro. Infelizmente, nós vivemos isso nos dias atuais, onde a humanidade já deveria ter tido a consciência que a religião, cada um escolhe a sua e cada um vive a sua. A gente está vivendo um processo onde as pessoas não se respeitam mais, onde as pessoas não vivem a sua própria religião, onde as pessoas falam da religião do outro e muitas vezes não olham para si, não olham para a sua vida. Então as pessoas não estão caminhando ao que o Evangelho diz. As pessoas estão caminhando rumo ao seu próprio ego, não orientadas pelo Espírito Santo, mas orientadas sim exatamente pelo seu próprio ego e esquecendo do outro, esquecendo da necessidade do outro. Então nós vamos analisar aqui o que vem causando essa teologia da libertação, quais são os prós, quais são os contras, do outro lado também, quais são os prós, quais são os contras. Então a gente cabe, muitas vezes, eu vejo também pessoas sendo influenciadas pelo influenciador digital. E a nossa vida ela não tem que ser conduzida por nenhum homem
os padres, os pastores, eles têm que ser vistos como diretores espirituais, mas não como pessoas que devem ser adoradas. Porque hoje as pessoas estão adorando a si mesmo e adorando ao próprio homem como ele. Não estão adorando a Deus. Não estão glorificando a Deus, mas sim muitas vezes glorificando o próprio homem. E é sobre isso que eu me proponho a falar com vocês. É sobre isso que eu me proponho a trazer como debate para vocês. Porque a nossa vida, ela só é plena, só é perfeita quando nós deixamos de ser. A nossa vida só é plena, só é perfeita quando nós somos guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes, as pessoas confundem papéis de líderes religiosos. Líderes religiosos, eles são para ser orientadores espirituais, mas eles não são para ser ídolos. Eles não estão aqui para ser ídolos. Assim como cantores, assim como influenciadores. Hoje, nós vivemos uma era onde homens estão extremamente apegados a outros homens. E a gente tem por objetivo que estudar, modificar nossa vida. É a leitura que modifica a nossa vida, é a leitura que modifica o nosso pensamento. Mas não algo onde a gente vai ser superior, mas sim algo onde a gente vai caminhar lado a lado, um com o outro, nas soluções de problemas, nas soluções de melhoria, nas soluções de esperança para a humanidade. Porque hoje nós, infelizmente, vivemos um tempo onde homens estão condicionados a outros homens e não estamos sendo dirigidos verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Então é isso, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês através desses vídeos que eu vou postar. Mais amor, menos preconceito, porque é o que a gente precisa, é o que a gente necessita verdadeiramente. E assim, eu fiquei muito triste porque assim, eu tô vendo grandes padres que são defensores da dignidade humana sendo atacados. Grandes padres que são pessoas que realmente defendem a dignidade humana sendo atacados diariamente por essa questão. Parece que não é uma questão mais de teologia, mas sim uma questão política que está sendo discutido nas igrejas. Eu resolvi analisar essas mensagens e essa teologia da libertação através de alguns estudos que eu vou fazer aqui no canal. E convido você a participar, a se inscrever, compartilhar, dar o seu like e divulgar para que essas ações aqui no canal sejam possíveis ser contínuas. Então eu preciso da colaboração de vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente